tosse em crianças é um sintoma extremamente comum, que frequentemente preocupa pais e cuidadores. Ela pode ser o resultado de diversas condições, desde um resfriado simples até problemas mais graves, como asma ou uma pneumonia. Compreender as causas, saber quando se preocupar e conhecer as medidas adequadas para lidar com a tosse pode te ajudar a gerenciar esse sintoma e a garantir a saúde e o bem-estar dos seus filhos. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. A tosse é um dos sintomas mais comuns na infância e ela muitas vezes pode parecer horrível e geralmente incomoda, mas a boa notícia é que ela geralmente não é um sinal de um problema sério. Na verdade, a tosse é um reflexo saudável e importante, que ajuda a proteger as vias respiratórias do seu filho. Só que muitas vezes a tosse pode ser angustiante para os pais e pode ter um impacto negativo, por exemplo, na hidratação da criança, pois por vezes ela pode causar vômitos repetidos. No sono, a criança pode ter dificuldade para dormir, no desempenho escolar, porque não consegue se concentrar por conta da tosse e também na capacidade de brincar da criança. Existem muitas causas possíveis para a tosse em crianças. As infecções virais são as causas mais comuns. Pode-se esperar que as crianças tenham de 4 a 12 infecções virais ao longo do ano, especialmente se tiverem muitos irmãos ou se frequentarem creches ou escolinhas. Para a maioria dos pais, seus filhos podem parecer constantemente doentes quando isso acontece, principalmente nos primeiros anos em que elas frequentam a creche, já que a criança em cada infecção viral pode permanecer tossindo por mais de um mês. Tudo começa com sintomas de um resfriado, com coriza, nariz entupido, espirros e a tosse. A tosse induzida por vírus pode durar de 2 a 6 semanas e o tratamento geralmente é apenas o necessário para garantir uma hidratação adequada, lavagem nasal e antitérmico, se houver necessidade, sem indicação de corticoides, antialérgicos ou de antibióticos. Ainda dentro das infecções virais, temos a bronquiolite viral aguda, que é uma possível causa de tosse em crianças menores de 2 anos. A doença também começa com sintomas de um resfriado. A diferença é que depois de alguns dias, o bebê começa a ter mais dificuldade para respirar e desenvolver uma respiração rápida e ruidosa, uma respiração mais ofegante, com tosse e às vezes também com febre. O tratamento é de suporte em casa ou o bebê pode precisar ir até o hospital para receber alimentação através de um tubo e também utilização de oxigênio em alguns casos mais graves. Os antibióticos não são necessários, pois a bronquiolite é também causada por uma infecção viral. Bebês com bronquiolite geralmente ficam mais doentes no 2º ou no 3º dia da doença e permanecem por 7 a 10 dias com esses sintomas. No entanto, a tosse pode durar de 2 a 4 semanas e ser bastante incômoda. Outra causa de tosse frequente é a asma, uma doença muito semelhante em termos de sintomas com a bronquiolite viral aguda e que costuma ser chamada de asma quando a criança persiste com crises de chiado, tosse e falta de ar, apesar do avanço da idade, e também apresenta esses sintomas não somente após infecções virais, mas também com outros desencadeadores, como poeira, como mofo ou como mudanças de temperatura. A chance de ter asma aumenta quando há história familiar e também quando a criança responde muito bem ao tratamento com broncodilatador, que é um medicamento usado para fazer a desobstrução das vias respiratórias. A tosse por si só não costuma ser sugestiva de asma, pois a asma aparece mais comumente com sibilos, que são o chiado no peito, e também com falta de ar. À medida que a asma piora, causa respiração rápida e mais dificuldade para respirar. Algumas crianças podem ter sintomas de asma apenas durante os exercícios. E o tratamento ocorre com broncodilatadores e às vezes também a necessidade da utilização de corticosteroides. Às vezes também pode ser necessária uma medicação preventiva, se essa criança estiver utilizando muito essas medicações para alívio ou se tiver sintomas de forma mais contínua, mais persistente entre as crises.
Já a laringite é uma outra causa de tosse que costuma causar uma tosse forte e rouca. E também é causada, na maioria das vezes, por infecções virais. Ao contrário da bronquiolite e da asma, a laringite afeta as vias aéreas superiores, a laringe, e não as inferiores. Ela começa com sintomas de um resfriado e em seguida causa inchaço da laringe e da traqueia. O inchaço das vias aéreas superiores pode causar um ruído forte quando a criança inspira, denominado estridor. O estridor geralmente piora à noite, com pico na segunda e na terceira noite. E a doença geralmente dura de 3 a 4 dias. O tratamento consiste em manter a criança calma e certificar-se de que ela está ingerindo líquidos suficientes. A hidratação é muito importante no tratamento da laringite. Corticoides inalatórios ou corticosteroides orais às vezes são administrados para reduzir esse inchaço na laringe. E a criança pode precisar, eventualmente, ir ao hospital se tiver com uma dificuldade para respirar muito importante ou se ela parecer muito doente. Nesses casos, pode haver necessidade do uso de adrenalina inalatória e até de uso de antibióticos. Uma outra causa de tosse é a coqueluche, que ocorre em crianças de todas as idades e é causada por uma infecção bacteriana. A doença começa com sintomas de resfriado e tosse. Depois de cerca de uma semana, a tosse começa a aparecer em acessos ou paroxismos e geralmente ela é seguida por vômitos. Em bebês, especialmente naqueles com menos de 6 meses, a tosse pode fazer com que o rosto do bebê fique muito vermelho e depois até azulado, ou mesmo ter períodos em que o bebê para de respirar ou não consegue recuperar o fôlego. Esses bebês são os mais vulneráveis e podem precisar ir até ao hospital, pois eles correm risco de desenvolver complicações graves, incluindo pneumonia ou até inflamação do cérebro. Em crianças maiores e adultos, a tosse pode ser mais branda, não tão grave quanto em bebês pequenos, mas ela costuma ser bastante persistente. E você pode não pensar necessariamente em coqueluche. Frequentemente, outros membros da família estarão apresentando essa tosse persistente. É muito importante certificar-se de que todo mundo receba a vacina para coqueluche em casa. O tratamento é com antibióticos e o uso de antibióticos ajuda a reduzir a gravidade da doença e a sua contagiosidade para outras pessoas. A tosse pode durar até 3 meses se não for tratada de forma adequada, nos casos de coqueluche. Mas uma causa de tosse que preocupa muito os pais é a pneumonia. A pneumonia é uma causa de tosse em crianças de todas as idades e é uma infecção do pulmão devido a infecções virais e bacterianas. A doença se apresenta com febre persistente, tosse e dificuldade para respirar, respiração difícil e respiração rápida. Os casos de pneumonia bacteriana podem ser tratadas em casa, com antibióticos orais, ou eventualmente podem precisar de antibióticos por via endovenosa e também com oxigênio, aí com tratamento hospitalar. A maioria das crianças melhora da febre em 2 a 3 dias e podem levar até 10 dias para se recuperar completamente. Por último, existem as causas menos comuns de tosse, mas que também podem levar a uma tosse persistente e desconfortável. Se a tosse for prolongada e uma infecção parecer improvável, outras causas devem ser investigadas. Por exemplo, o contato com a fumaça do cigarro ou outros tipos de fumaça ou poluição. Elas podem ser causas de tosse persistente, sem dúvida alguma. Nesses casos, a tosse é frequentemente seca, irritativa e pode vir acompanhada de espirros e coceira no nariz e nos olhos. Em algumas crianças, principalmente em bebês, outra causa que deve ser investigada é o refluxo gastroesofágico, quando o ácido que sobe do estômago e vai para o esôfago e pode inclusive irritar a garganta e os pulmões. As crianças podem ter ainda rinite alérgica, com coriza crônica, coceira ocular e coceira nasal. E essa também é uma causa a ser considerada em crianças com tosse crônica e persistente. Às vezes, a tosse também pode ser causada por outras infecções bacterianas, como o caso de uma rinocinusite ou de uma bronquite. Nestes casos, além do aparecimento da febre persistente, que costuma ocorrer por mais de 3 a 5 dias, também observamos alterações no estado geral, como irritabilidade e prostração da criança. Isto indica a necessidade do uso eventual de antibióticos. Bem,
Esse vídeo eu falei sobre a grande maioria das causas de tosse em crianças. No próximo vídeo eu vou te contar algumas medidas que você pode fazer em casa para aliviar a tosse e quando você deve se preocupar e levar seu filho para o pediatra para ser avaliado. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você achou ele útil, por favor dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas atualizações. Compartilhe também esse vídeo com outros pais que possam se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo vídeo, até lá!